Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luciano e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de dois temas. O primeiro deles é a respeito do valor de uso e do valor de troca, e também nós vamos falar a respeito do paradoxo da água e do diamante para Adam Smith. Só relembrando, Adam Smith foi um economista e um filósofo escocês do século XVIII e ficou muito famoso devido a duas principais obras. A primeira delas é a Teoria dos Sentimentos Morais, de 1759, e a outra é a sua grande obra, A Riqueza das Nações, de 1776, inclusive o mesmo ano da Revolução Americana. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito destes dois temas para o autor, a respeito dos valores, do valor de uso e do valor de troca, e também a respeito do seu famoso paradoxo da água e do diamante. Bom, valor de uso e valor de troca são termos bem intuitivos, são termos bem explícitos que basicamente nos dizem a que se refere. O valor de uso ele se refere justamente à utilidade das mercadorias, à utilidade dos bens. Ou seja, se refere justamente ao valor que atende às necessidades e desejos dos indivíduos, Dessa forma, uma caneta serve basicamente à escrita, um teclado de computador serve para nós colocarmos informações para dentro da máquina, um carro serve para nos levar do ponto A ao ponto B, ao mesmo tempo que também pode servir como um bem que traz um certo status ou uma posição social, assim como um relógio, enfim. O valor de uso ele se refere justamente à atividade fim de determinado objeto, ao propósito ao qual ele foi desenvolvido. Por outro lado, o valor de troca dos bens e das mercadorias expressa justamente o poder de comprar outras mercadorias conferido pela posse dessa mercadoria. Ou seja, o valor de troca ele expressa pelo que nós podemos trocar determinado objeto, determinada mercadoria, Ou seja, o valor de troca ele expressa justamente pelo que eu posso trocar a minha caneta, pelo que eu posso trocar o meu carro, pelo que eu posso trocar uma barra de ouro, enfim, pelo que eu posso trocar o dinheiro, O valor de troca ele expressa justamente o acesso que nós temos a outros bens a partir deste bem. Uma citação de Smith que ilustra bem esse ponto. A palavra valor, deve-se observar, tem dois significados diferentes e às vezes expressa a utilidade de determinado objeto e às vezes o poder de comprar outros bens, conferido pela posse desse objeto. Um deles pode ser chamado de valor de uso e do outro de valor de troca. As coisas que têm mais valor de uso têm, quase sempre, pouco ou nenhum valor de troca. Ao contrário, as coisas que têm mais valor de troca têm frequentemente pouco ou nenhum valor de uso. Nada mais útil do que a água, no entanto, ela compra muito pouca coisa. Quase nada pode ser obtido em troca de água. Um diamante, pelo contrário, tem pouco valor de uso, mas pode ser quase sempre trocado por uma grande quantidade de outros bens. Essa citação de Smith, além de explicar o que é valor de uso e valor de troca das mercadorias e dos bens, ela aborda também o que foi chamado pelos economistas defensores da teoria do valor-utilidade, da teoria do valor subjetivo, de paradoxo da água e do diamante, Eu vou explicar um pouquinho a respeito disso. Para o autor, o valor de uso dos bens e das mercadorias não determinava o valor de troca dessas mercadorias, Ou seja, não havia uma relação entre valor de uso e valor de troca. No paradoxo da água e do diamante, argumenta Smith, o diamante ele tem um alto valor de troca, Ou seja, nós podemos trocar um diamante por uma N quantidade, uma N variedade de outros bens, Porém, esse mesmo diamante não tem quase valor de uso, ele não serve para muita coisa. Ao contrário, a água tem um alto valor de uso, Ela supre uma necessidade básica do ser humano, Porém, a água não tem valor de troca. Nós não conseguimos trocar a água por alguma coisa, A água ela não tem um alto valor de troca. O valor de troca dela é baixo, argumenta Smith, O paradoxo de Smith ele já foi solucionado pelos economistas da teoria do valor-utilidade, da utilidade marginal, do valor subjetivo, É um paradoxo que não é muito difícil de ser compreendido justamente porque, na visão desses economistas, o diamante ele não tem um valor de uso baixo necessariamente, O diamante ele tem um valor de uso completamente distinto do valor de uso da água, O diamante ele não supre uma necessidade básica do ser humano, mas ele supre um desejo. Ele traz status social, enfim, seja qual for essa utilidade, Por outro lado, a água ela tem uma utilidade de suprir uma necessidade básica do ser humano, Então, os valores de uso desses dois bens eles são completamente distintos. Só que o diamante ele oferece uma utilidade marginal muito maior, Ou seja, uma unidade de diamante ela tem infinitamente mais valor para o indivíduo do que uma unidade de água, um copo d'água, por exemplo, Então, obviamente,
o valor de uso que o diamante oferece aos indivíduos tem um valor, né, muito maior para esses indivíduos do que o valor de uma unidade de um copo de água, né? É claro que tudo isso pode mudar a depender da situação, né, do contexto em que os indivíduos estão inseridos, né? E nós já vamos falar disso mais para frente. Agora veja só, imagine que você está no meio do deserto do Saara, a um sol de 62 graus, sofrendo de insolação, né, desidratação também. Você está realmente numa situação muito diferenciada do cotidiano que nós estamos inseridos, né? Cotidiano nós não temos falta de água, nós temos pelo contrário, nós temos uma abundância de água muito grande, né? Pelo menos no nosso cotidiano, né? Nós podemos abrir a torneira e ter acesso a um copo de água. Já um diamante ele é muito escasso, né? Ele é muito raro, portanto ele é muito caro, né? Então veja só, por que a água ela tem um baixo valor de troca, né? Primeiramente pelo fato dela ser abundante, né? Nós temos uma grande quantidade de água que supre as necessidades básicas dos indivíduos, né? E portanto a sua utilidade marginal é muito baixa, seu valor também consequentemente é muito baixo, né? Devido à sua abundância. Por outro lado, o diamante ele é muito raro, ele é escasso, ele é difícil de ser conseguido e portanto ele tem um alto, né, valor de troca. Porém, enquanto nós estamos em uma situação em que a utilidade marginal da água sobe muito, né, ou seja, quando nós damos muito valor à água porque nós temos uma necessidade muito grande dela, como por exemplo a situação de estar no deserto a um sol de 62 graus, obviamente essa relação ela inverte. Nós trocaríamos um diamante, por exemplo, em uma situação mais extrema, por uma garrafa de água que fosse salvar a nossa vida, correto? Então, a utilidade marginal da água ela sobe muito, porque essa necessidade, né, desse objeto é muito grande. Então, obviamente, seu valor de troca acaba subindo, justamente pelo fato de que a sua utilidade marginal sobe e pelo fato também dela ser escassa nesse cenário, né? Então, você percebe que a relação ela inverte, né? O diamante passa a ter, obviamente, um valor de troca menor nesse cenário, né, perante a água, justamente pela nossa situação aí no caso, né? O diamante já não importa tanto, né? Porque nós temos problemas maiores do que esse, né? Que é, por exemplo, não morrer de desidratação no meio do deserto. Então eu espero que esse vídeo consiga ter ilustrado para você o paradoxo da água do diamante, né? A definição de valor de uso e valor de troca para Adam Smith. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, dê uma olhada em nosso conteúdo. Nós temos muitos vídeos aqui no canal. Até a próxima. Tchau.